terceiro ano. Nesse vídeo apresentamos a você um pouco mais sobre os gráficos das funções polinomiais. Dentre as funções polinomiais, nós temos duas bastante importantes. A função do primeiro grau, que a gente já verificou que ela é uma função da forma f de x igual a x mais b. O a e o b são valores constantes, sendo o a um valor diferente de zero. Esse gráfico ele tem a característica, se o a for maior que zero, o gráfico é uma reta e essa reta ela é crescente. Se o a for menor que zero, essa reta é uma reta decrescente. E caso a seja igual a zero, não é uma função de segundo grau, mas é uma função constante. E a representação gráfica é uma reta paralela ao eixo horizontal. Para os gráficos da função crescente e a função decrescente, esse gráfico corta o eixo x. Ele corta o eixo x num ponto chamado raiz. E essa raiz ela é determinada pela expressão x igual a menos b sobre a, para os dois casos, tanto para a função crescente quanto para a função decrescente. Outra função importante é a função do segundo grau. A função do segundo grau é a função que tem a forma ax² mais bx mais c. O a, b e c são valores constantes, sendo que o a é diferente de zero. Nessa situação, a representação gráfica é sempre uma parábola, né? Com as seguintes condições. Se o valor de a for um valor positivo, maior que zero, essa parábola ela tem a concavidade para cima e o vértice, o ponto onde essa curva faz a volta, é chamado de ponto mínimo. E o gráfico dessa função corta o eixo y exatamente no ponto de coordenadas 0c. O ponto C representa então o valor onde a reta cruza o eixo vertical. Se o a for um valor negativo, menor que zero, essa parábola vai ter a concavidade, a sua abertura voltada para baixo, e ela vai ter um ponto máximo no vértice, também cruza o eixo y no ponto C. Outra característica importante da função de segundo grau, com relação ao gráfico, é o valor de delta. Delta vai pela fórmula b² menos 4ac, ele vai determinar se a função do segundo grau apresenta duas raízes diferentes, reais diferentes, se a função apresenta duas raízes reais mais iguais, e se o gráfico não apresenta raízes reais. Bom, se o delta der um valor positivo maior que zero, o significado disso é que a função do segundo grau ela possui duas raízes reais diferentes. Nesse caso, o gráfico vai cruzar o eixo x, o eixo horizontal, em dois valores diferentes, dois pontos diferentes. Observe no primeiro gráfico que o a é maior que zero, e o gráfico tem a concavidade voltada para cima e corta o eixo x no ponto x1 e ponto x2. São dois pontos diferentes. Se o a for menor que zero, esse gráfico vai estar com a concavidade voltada para baixo, cortando nos pontos x1 e x2. Ora, se o delta for igual a zero, o gráfico da função ela vai possuir duas raízes reais, só que elas serão iguais. E com isso, o gráfico vai cruzar o eixo x, ou ele vai tocar o eixo x no vértice da parábola, coincidindo o x1 com o x2. Se o a for maior que zero, a parábola vai estar com concavidade voltada para cima, e se o a for menor que zero, a concavidade será voltada para baixo. Outro caso é se o delta der negativo. Se o delta der número negativo, o número menor que zero, a função do segundo grau ela não possui raízes reais. Significa que o gráfico não corta o eixo horizontal x. Se o a for maior que zero, fica uma parábola voltada para cima, mas presente acima do eixo x. Se o a for menor que zero, essa parábola vai estar voltada para baixo, apresentando a sua formação abaixo do eixo x.
A função de segundo grau, algumas delas principais, possibilitam que você já tenha uma ideia de como que é o gráfico de outras funções. Por exemplo, seja a função f de x tendo apenas o termo ax ao quadrado, significa que o b e c são valores iguais a zero, como por exemplo a função f de x igual a x ao quadrado. Nesse caso, ela é uma função, é uma parábola, mas que vai passar a ter o vértice no ponto zero. Então essa curva que aqui representa a parábola x ao quadrado, ela passa no ponto zero. O delta dessa função vai dar igual a zero. Por isso ela só tem duas raízes iguais, as duas raízes são iguais a zero. Esse é o formato do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Esse valor de A ele vai ter interferência na abertura dessa parábola. Essa abertura pode ser mais acentuada ou não. Se eu tiver uma função do segundo grau, onde agora aparece um termo, aqui seria um termo c, ax ao quadrado, mais c, não b, ax ao quadrado mais c, o que vai acontecer é que esse valor b ele vai ocasionar um deslocamento vertical no gráfico da função ax ao quadrado. Por exemplo, se eu tiver a função x ao quadrado menos 7, eu já sei construir o gráfico da função x ao quadrado. Seria essa curva em vermelho. Tirar 7 dessa função significa pegar essa curva e deslocar a sua construção 7 unidades para baixo. Por isso, menos 7. Então aqui, essa curva sai da posição que ela está e vai passar para a posição cruzando o eixo vertical no ponto menos 7. Coincide com o que a gente falou no início. Esse valor, que é o valor C da função, é onde a curva corta o eixo vertical. Agora, essa função passa a ter duas raízes. Outro caso é quando eu tenho a expressão, a função do segundo grau expressa na forma x menos a ao quadrado. Neste caso, o significado da função, a partir da função f de x igual a x ao quadrado, é que a curva ela se desloca para a direita 3 unidades. Então, tirar uma quantidade de x e elevar ao quadrado significa que o gráfico da função, que originalmente passava pela origem do sistema cartesiano, ele será deslocado tantas unidades para a direita se o valor de A for positivo, para a esquerda se o valor de A for negativo. Aqui no caso o valor de A é o número 3, né? X menos 3. Então houve um deslocamento para a direita de 3 unidades. Se aqui fosse x mais 3, o deslocamento seria de menos 3 unidades, porque se aqui fosse mais, o valor de A seria negativo, menos 3. O deslocamento seria de 3 unidades para a esquerda. Outro caso é quando eu tenho a expressão na forma x menos a ao quadrado mais um b. Observe aqui, x menos 4 ao quadrado mais 2. Qual é o significado desse gráfico? A partir do gráfico de x ao quadrado, tirar 4 dessa expressão significa que esse gráfico será deslocado 4 unidades para a direita e acrescentar 2 à expressão toda significa que o resultado vai deslocar 2 unidades verticalmente. Veja como fica o gráfico dessa função. Veja aqui, por causa do x menos 4, esse gráfico em vermelho ele desloca 4 unidades para a direita. E por causa do mais 2, ele desloca 2 unidades para cima. Esse é o significado da forma fatorada do gráfico. A gente pode fazer uma simulação para você verificar tudo isso daqui. Aqui eu tenho uma função y igual a x ao quadrado mais bx mais c,
onde eu tenho o valor de A igual a 1, valor de B igual a 0 e valor de C igual a 0. Aqui eu tenho alguns controles que eu posso variar o valor de A, B e C. Primeiro eu vou variar o valor de A para um valor positivo. Observe que quando eu aumento o valor de A, olha o que acontece com o gráfico. Observe que o gráfico ele afunila mais. Agora, quando eu coloco um valor entre 1 e 0, esse gráfico vai abrindo cada vez mais. Quando chega no zero, não é uma função do segundo grau, porque o A não pode ser igual a zero. E quando eu passo para valores negativos, o gráfico ele muda a concavidade. Então, o valor de A ele vai alterar então a abertura dessa concavidade. Agora, observe o que acontece quando eu altero o valor de B. Eu vou alterar o valor de B, manter o valor de A constante e o valor de C também vou manter igual a zero. Então, isso vale para qualquer valor que seja colocado em A. Eu posso deixar fixo o valor de A e vou apenas variar o valor de B. Observe o que acontece quando eu altero o valor de B para valores positivos. Vejam que o gráfico ele se altera de acordo com a forma x menos a ao quadrado mais b. Ele tem uma alteração na horizontal e na vertical. Agora veja o que acontece quando eu altero o valor de C. Então C, quando eu altero para valores positivos, o gráfico se desloca no sentido vertical para cima. Quando eu altero para valores negativos, ele altera para valores abaixo de zero. Então esse é o comportamento do gráfico da função do segundo grau. Você está recebendo algumas atividades para resolver relativo a isso. Tirando então o caso da função do primeiro e do segundo grau, de uma maneira geral, uma função polinomial da forma ANXN, AN-1xN-1, A1x mais A0, ela pode ser escrita numa forma chamada forma fatorada. Como que essa forma fatorada de uma função polinomial? Ela vai envolver as suas raízes. Então a função dada acima polinomial, ela pode ser escrita na forma f de x igual a x menos rn multiplicado por x menos Rn menos 1 até x menos R1, onde o Rn, Rn menos 1, R1 são as raízes da função polinomial. Por exemplo, a função polinomial f de x igual a x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 17x menos 10, ela tem três raízes. A raiz R1 igual a 1, a raiz R2 igual a 2, a raiz R3 igual a 5. Olha, então eu posso escrever na forma fatorada que aquela função x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 17x menos 10, ela será igual a x menos 1, então x menos a primeira raiz, multiplicado por x menos 2, segunda raiz, e x menos 5, que é a terceira raiz. E como é que fica o gráfico de uma função polinomial? Agora na forma fatorada. Para você esboçar o gráfico da função polinomial já na forma fatorada, por exemplo, a função que a gente acabou de escrever, f de x igual a x menos 1, x menos 2, x menos 5, é importante seguir alguns passos. Primeiro, determinar as raízes da função, isto é, onde que o gráfico cruza o eixo x. A gente vai perceber que o gráfico cruza no ponto 1, 0, 2, 0, 5, 0, que são exatamente as raízes da função.
Ou seja, se esse x for igual a 1, essa expressão zera. Se o x for igual a 2, a expressão zera, porque 2 menos 2 vai dar zero e multiplicar por zero sempre dá zero. Se aqui for x igual a 5, também vai dar zero. Tá? E essa função ela é uma função do terceiro grau. Por que eu sei que é uma função do terceiro grau? Porque se eu multiplicar os valores x vezes x, vai dar x ao cubo. Então ela é uma função do terceiro grau. Tá? Então essa função daqui ela apresenta três raízes, o número 1, o número 2 e o número 5. E ela vai cruzar o eixo x nos pontos 1, 0, 2, 0, 5, 0. Outra coisa importante é que para traçar o gráfico da função polinomial, as suas raízes são suficientes. Né? Então, saber as raízes é importante para o esboço do gráfico da função, de qualquer função polinomial, na sua forma fotorada. A curva que representa o gráfico da função polinomial, ela é contínua e suave, porque ela vai assumir todos os valores entre dois valores dados. O número de raízes reais de uma equação polinomial de grau 3 é no máximo 3. O grau de uma função polinomial define a quantidade máxima de raízes que ela tem. Em consequência disso, o gráfico não cortará o eixo x em outro ponto, além dos 3 já identificados. Já que eu consigo identificar 3 raízes, então o gráfico só vai poder cortar o eixo x nos 3 pontos identificados. O ponto do gráfico que cruza o eixo y, esse é um dado importantíssimo também, é que para calcular onde o gráfico cruza o eixo y, basta fazer x igual a zero. Se eu colocar então f de zero, eu vou ter na expressão x menos 1 fica 0 menos 1 que dá menos 1, x menos 2 é 0 menos 2 dá menos 2, x menos 5 é 0 menos 5 que vai dar menos 5. Multiplicando menos 1 vezes menos 2 vezes menos 5 dá menos 10. Ou seja, o gráfico vai cruzar o eixo y no ponto 0 menos 10. Outra maneira de se verificar isso é lembrar que numa equação algébrica, o produto das suas raízes sempre é o termo independente. Né? Se você pegar uma função da forma ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, d sendo o termo independente, eu posso determinar o valor de d pela multiplicação de suas raízes, x1, x2 e x3. Nesse caso, como ela é uma função do terceiro grau, as raízes 1, 2 e 3, né? Quando eu multiplico 1 vezes 2 vezes 3, vezes 5, né? A raiz 1, 2 e 5, vai dar 10. Portanto, o gráfico vai cruzar no ponto que é o oposto dessa multiplicação. Se a multiplicação deu 10, é porque o gráfico vai cruzar o eixo y em menos 10. Aqui você vai ter uma forma de tentar algumas questões para você resolver depois. Então, como é que ficaria o gráfico da função polinomial? Observem na questão que as raízes são 1, 2 e 5. Está aqui a raiz 1, 2 e 5. E eu já sei também que o gráfico cruza o eixo y no menos 10. Bom, esquecendo um pouco essa parte, mas imagine se o gráfico vai cruzar o eixo x no ponto 1 e no ponto 2, em algum momento então ele vai ter que subir ou descer e passar no 2. Né? É o único caminho que eu tenho para sair do número 1 e ir para o número 2 é ou eu percorrendo acima do eixo horizontal ou abaixo do eixo horizontal. Eu não posso cruzar esse eixo entre 1 e 2. Por que eu não posso cruzar o eixo entre 1 e 2? Porque eu já sei que as raízes são 1, 2 e 5. Então esse gráfico ele não pode cruzar mais o eixo horizontal. Ele só cruza no ponto 1, 2 e 5.
né? Então eu sei que de 1 até 2 eu vou ter uma linha, uma curva suave e constante que vai de 1 até 2. Ela poderia ser para cima ou para baixo. O que me define que é para cima é porque eu sei que esse gráfico vai passar no menos 10. Então ele tem que ter vindo de baixo, passar pelo número 1, subir, passar pelo número 2, e ele vai ter que passar no 5. Se ele vai ter que passar no 5, ele não pode simplesmente voltar para cima para depois passar no 5. Né? Ele vai ter que fazer esse contorno aqui. Né? Então essa seria a curva que vai passar pelo 5 e vai continuar indefinidamente. Eu também sei que vai continuar indefinidamente porque eu não tenho outras raízes. Então, esse formato de gráfico, parece uma letra N, ele vai definir então o gráfico dessa função daqui. Né? Então, observe que x vezes x vezes x dá x ao cubo. Se eu colocar um valor muito pequeno para x, o valor vai ser cada vez menor. Porque aqui, por exemplo, se você colocar menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8, vai dar um número bem negativo. Por isso que eu sei que quando eu tiver à esquerda do gráfico, o resultado será muito para baixo. Quando eu colocar um valor positivo no lugar do x, por exemplo, se eu colocar 8 vezes 8 vezes 8, vai dar um número muito alto. Por isso eu sei que esse gráfico vai subir e não descer. Então esse é o gráfico da função polinomial. Observação importante. É interessante notar que na função, no caso essa função do terceiro grau, quando x assume valor muito alto, se eu colocar aqui no lugar de x um valor muito alto, os resultados vão acompanhar esse ax ao cubo. É ele que vai dominar em toda a expressão. Se esse x for um número muito alto, o ax ao cubo vai ser um valor muito alto. Né? Agora, se o a for maior que zero, aqui serão valores muito altos. Se o a for menor que zero, o resultado vai ser muito baixo. No exemplo, o a é igual a 1. Temos valores de f de x muito alto para valores grandes e muito baixo para valores pequenos. É por esse motivo que a gente sabe que para valores pequenos, valores menores que as raízes que aqui aparecem, o gráfico vai decrescer. E para valores maiores, o gráfico vai crescer. Né? Exemplo 2. Esboce o gráfico da função polinomial f de x igual a x, x mais 1, x menos 2, x menos 3. Observe que essa é uma função do quarto grau. Por que eu sei que é do quarto grau? Porque se eu pegar os valores em x, ó, x vezes x vezes x vezes x, vai dar x à quarta. Então ela é uma função do quarto grau. E ela vai ser representada, se eu pegar aqui f de x igual a zero, se eu trocar isso aqui por zero, ó, esse x vai ser zero, ou esse x menos 1, x mais 1 vai ser menos 1, ou a expressão x menos 2 terá que ser 2 ou x, aqui o x menos 3 vai ter que ser 3. Quer dizer, para que isso aqui seja igual a zero, ou esse x é zero, porque se aqui for zero, não importa o restante, multiplicando por zero vai dar zero. Se aqui for menos 1 mais 1 dá zero, então o resto também dá zero. X menos 2. Em x menos 2, se o x for igual a 2, aqui vai dar zero, o restante não importa, todo o produto vai dar zero. E se aqui for 3, x menos 3 dá zero, então o restante de produto será zero. Então as raízes dessa função, na forma fatorada, são 0, menos 1, 2 e 3. Como ela é do quarto grau, ela terá no máximo 4 raízes. As 4 estão aqui. Se as 4 estão aqui, o gráfico vai cortar o eixo x somente nesses 4 pontos. Note também
que sem efetuar os cálculos, o coeficiente do termo x à quarta, né, é igual a 1. Aqui seria 1x vezes 1x vezes 1x vezes 1x, dá 1x à quarta. Então, se eu tiver, quando o x crescer muito, o f de x vai dominar. Então, ele vai ser muito grande. E se eu colocar um valor negativo, toda vez que eu elevo um número negativo ao expoente par, vai dar sempre positivo. Também será grande. Então, olha como é que ficaria o gráfico desse tipo de função daqui. Eu sei, então, que o gráfico vai cruzar no menos 1, que é a raiz aqui do x mais 1, no 0, que é a raiz do x, no 2, que é a raiz do x menos 2, e no 3, que é a raiz de x menos 3. Então, o gráfico tem que passar no menos 1, no 0, no 2 e no 3. Por ser uma função do quarto grau e ser o termo de maior grau ser 1x à quarta, se eu colocar valor muito pequeno, negativo, bem negativo, quando eu elevo a quarta potência vai dar positivo. Então eu tenho a certeza que o gráfico tem que vir de cima e não de baixo. Por que não de baixo? Se eu pegar um valor negativo aqui e elevar a quarta potência, ele vai dar positivo e não negativo. Então eu já sei que antes do menos 1, o gráfico ele vem de cima. Então provavelmente ele vai fazer uma curva aqui, né? Ele passa pelo menos 1 e vai fazer uma volta para passar no zero. Ele só pode passar no zero se ele fizer uma curva aqui. Não importa a curva que ele tem aqui, mas ele vai fazer essa curva suave aqui, no caso da função polinomial. Passou no zero, ele vai ter que passar no 2. Para passar no 2, então ele vai fazer a volta novamente, passando no 2. Depois, para passar no 3, ele tem que voltar e passar novamente no 3. E por que eu sei que ele continua indefinidamente para cima? Porque se eu colocar valor de x, valores maiores do que 3, o resultado sempre vai ser um valor positivo. Porque eu estou elevando a quarta potência, é ela que vai dominar toda essa expressão. Então esse é o gráfico da função do quarto grau aí apresentada. Exemplo 2. Olha o gráfico da função x, x mais 1, x menos 2 e 3x menos 7. As raízes da função é uma função de quarto grau. Por que é quarto grau? X vezes x vezes x vezes 3x vai dar 3x à quarta. Então, quarto grau. Olha, se aqui for zero, a expressão toda é zero. Se aqui for menos 1 mais 1 dá zero, a expressão toda zero. Se aqui for 2, 2 menos 2 dá zero, a expressão toda zero. E se aqui for zero, como é que eu descubro o valor de x que faz isso aqui dar zero? Ora, se 3x menos 7 tem que ser zero, o 3x tem que ser igual a 7, x igual a 7 dividido por 3. É a raiz dessa expressão daqui, ó. É o 7 terços. Então, as raízes da função polinomial de quarto grau, 0, menos 1, 2 e 7 terços. Como a equação é de quarto grau, ela tem no máximo 4 raízes. As 4 estão aqui. Então o gráfico vai cruzar o eixo x nesses 4 pontos. Eu só preciso ordenar esses pontos, colocar em ordem crescente. O coeficiente de x à quarta é igual a 3. Quer dizer, x vezes x vezes x vezes 3x vai dar 3x à quarta. Né? Então, como aqui a função é par, porque o x está elevado à quarta potência, quando eu coloco um valor muito pequeno, o resultado vai ser muito grande. Se eu colocar um valor muito grande, o resultado também vai ser muito grande. Então eu tenho a ideia que o gráfico seria como esse daqui, como o gráfico anterior. Aqui estão as raízes, menos 1, 0, 2 e 7 terços. Então o gráfico, para valores muito pequenos, o resultado é muito grande. Então por isso o gráfico vem de cima. Ele passa pelo menos 1, faz uma volta, passa no 0, faz outra volta, passa no 2, faz outra volta, passa no 7 terços e continua indefinidamente, porque para valores muito grandes, o resultado da expressão será também muito grande. Quando eu faço um esboço do gráfico, eu não preciso me preocupar com essa curva, se ela vai ser tão acentuada assim, ou simplesmente uma coisinha bem mais simples. Eu posso fazer isso sem problema algum.
Olha o exemplo 3. Esboça o gráfico da função f de x igual a 1 menos x, x mais 1, x menos 3, 3 mais x. Essa é uma função, ó, x vezes x vezes x vezes x. É uma função do quarto grau. Só que nesse caso, eu vou ter menos aqui, ó. Por isso vai ser menos x à quarta. As raízes da equação serão aqui 1 menos 1 dá zero. Então, a raiz aqui é 1. Aqui é menos 1 mais 1 dá zero. Aqui é 4, 4 menos 1. 4 menos 4 dá zero. E aqui é menos 3, 3 menos 3 dá zero. Então as raízes serão menos 3, menos 1, 1 e 4. A equação ela é do quarto grau, tem no máximo 4 raízes, as 4 estão localizadas aqui, significa que o gráfico cruza o eixo horizontal nesses 4 pontos. O coeficiente do x à quarta vai ser negativo por causa desse menos x aqui. Olha, então se eu colocar valores muito pequenos, por causa do negativo que aparece aqui, os resultados serão muito pequenos. Se eu colocar um valor positivo no lugar do x, por causa do negativo, ele será também muito pequeno. Então veja como é que fica o gráfico nessa situação. Veja o gráfico nessa situação. O gráfico cruza o eixo horizontal no menos 3, no menos 1, no 1 e no 4. Por causa de ser menos x à quarta, valores muito pequenos, o resultado é muito pequeno. Valores muito grandes, o resultado também é muito pequeno. Lembrando que o menos x à quarta, não importa o valor que eu coloco no lugar do x, essa parte do x à quarta sempre será negativo, por isso ele vem de baixo, passa pelo menos 3, retorna passando pelo menos 1, retorna passando no número 1, retorna passando no 4. Para fazer um esboço, lembrar que essa acentuação não é tão importante assim. Seja, por exemplo, então, resolver fazer um esboço do gráfico da função y igual a x menos 3, x mais 4, x menos 5. Observe que pelo fato dessa função ser uma função do terceiro grau, x vezes x vezes x dá x ao cubo, então uma função do terceiro grau ela tem no máximo 3 raízes. X menos 3, aqui para ser zero, x tem que ser 3. 3 menos 3 dá zero. Então uma das raízes é o número 3. Está aqui uma das raízes. X mais 4, aqui tem que ser x, tem que ser menos 4. Menos 4 mais 4 dá zero. Então uma das raízes está aqui. Aqui está a raiz 3. Aqui a raiz menos 4, raiz 3. E a outra, x menos 5, a raiz é 5. Está aqui o número 5, raiz 5. Para fazer o traçado do esboço do gráfico, então, eu preciso saber onde que esse gráfico vai cruzar o eixo vertical, porque eu já sei que ele só pode cruzar no menos 4, no 3 e no 5, só tenho 3 raízes da função. Como descobrir, então? Eu vou multiplicar as suas raízes. Se uma raiz é menos 4, multiplicado por outra raiz que é 3, multiplicado por outra raiz que é 5, isso vai dar menos 60. Portanto, o gráfico cruza no oposto desse menos 60. Então ele vai cruzar aqui em cima no 60. Dessa forma, nós podemos traçar o gráfico da função, desse tipo de função. Eu sei que ela vai ter que passar menos 4 no 3 e no 5. E vai ter que passar no 60. Olha, para passar do menos 4 para o 3 e passar no 60, só pode fazer uma curva assim. Essa curva só pode ser assim.
depois ela volta no 3. E para passar no 5, ela só vai poder fazer isso. Como só tem essas 3 raízes, esse gráfico vai continuar para a direita e vai continuar para a esquerda. Então esse é o esboço do gráfico da função que a gente apresentou aí. No link que você está recebendo, você tem algumas questões na própria apresentação. Você pode responder na própria apresentação desse link. Escreva lá as suas conclusões, escreva a sua resposta e a seguir a gente faz uma avaliação do que você está enviando como dados para que a gente possa verificar o seu conhecimento. Tenha uma boa semana e bons estudos.